Olá, começa mais um programa Fiscais da Natureza. A gente está aqui na USP. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o professor José Goldenberg. Professor, obrigada pela entrevista. Como o senhor vê essa questão do aquecimento global? Olha, ele está ocorrendo. Já ocorreu no passado, há milhões de anos atrás, e extinguiu uma parte importante da população animal que existia na época. E agora ele está ocorrendo de novo. E o problema é que, dessa vez, o aquecimento não está ocorrendo por causas naturais. Ele está ocorrendo porque nós estamos provocando o aquecimento. O fato de nós queimarmos combustíveis fósseis lança gases na atmosfera que fazem com que o calor que emana da Terra não saia da Terra, fica aqui e acaba aquecendo. O que nós estamos fazendo, no fundo, é colocar um cobertor novo na atmosfera. A atmosfera funciona como cobertor em torno da Terra e nós estamos dobrando o cobertor. E o que ocorre é que, portanto, as pessoas que ficam debaixo do cobertor se aquecem mais. E isso vai ter efeitos sérios sobre os animais, as plantas e sobre os seres humanos. Já ocorreu no passado, mas no passado não foram os seres humanos que causaram isso, foram causas naturais. E o senhor acha que é possível reverter essa situação? Acho que é possível, porque o que nós estamos fazendo é devido à queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, que são as principais fontes de energia usadas hoje. E o que seria preciso fazer seria reduzir o consumo dessas fontes de energia e consumir outras fontes de energia que não provocam o aquecimento global. Existem diversos tipos de energia. Qual o senhor acha que é a ideal para o Brasil? Olha, não só eu, como todo mundo. A resposta é clara, é unânime no mundo todo. Energia solar. Essa é a resposta. A energia que vem do Sol, ela é eterna. Por isso que ela é chamada de renovável. Ao passo que os combustíveis fósseis que estão depositados debaixo da Terra são finitos, né? São como uma herança que uma tia distante nos deixou. Qualquer hora elas vão acabar. O Sol não, ele está sempre aí, está há bilhões de anos e vai continuar durante bilhões de anos. Agora, a energia que vem do Sol pode ser utilizada de várias formas. Uma delas é a energia hidroelétrica. A energia hidroelétrica é energia solar, porque o Sol aquece o oceano e o oceano então evapora, formam-se nuvens que são empurradas para os continentes pelos ventos, onde elas se precipitam como chuva e voltam ao oceano. E a energia hidroelétrica é gerada nessa volta para o oceano. Além disso, nós podemos utilizar a energia dos ventos, que também é uma energia provocada pelo Sol, que aquece a atmosfera de uma forma desigual, provocando deslocamentos do ar. E, finalmente, tem biomassa, matéria orgânica, árvores, né? Elas são um produto do Sol também. Quer dizer, o Sol é que faz crescer as árvores. E das árvores nós podemos ou queimar madeira, como faziam os nossos antepassados, e usar o calor para se aquecer ou para cozinhar, ou fazer etanol, como nós estamos fazendo aqui no Brasil, que é efetivamente uma solução pioneira. Com relação ao Código Florestal, qual que é a sua posição? O Código Florestal, ele está em vigor há muitos anos e ele é um código que foi estabelecido numa época em que o agronegócio aqui no Brasil não era grande como era hoje. Hoje o Brasil é um país em que o agronegócio é extraordinariamente desenvolvido. E alguns propugnadores do agronegócio acham que o Código Florestal, como era, impede a expansão dos seus negócios. E eles, então, querem reformar o Código Florestal, eliminando algumas das limitações que o Código Florestal introduz. Exemplo, nos rios, é preciso conservar as margens dos rios cobertas com vegetação, porque a vegetação protege o rio. No antigo Código Florestal é dito que onde quer que haja um rio, mesmo que seja um rio pequeno, é necessário deixar uma faixa de 30 metros coberta de vegetação para proteger
o curso d'água. E o Código Florestal quer reduzir para 10. Acontece o seguinte, que cientificamente, 30 metros é o mínimo que precisa para proteger mesmo, né? É claro que é possível que tenha um riacho lá em Campos do Jordão que não precise de 30 metros, mas leis não podem determinar um por um. Tem milhares de riachos no Brasil. Então, as propostas de reforma do Código Florestal, elas são reformas que dão a impressão de que vai liberar geral. Não é bem verdade, mas é a impressão que dá. Quer dizer, elas facilitaram, o que eu acho que é completamente desnecessário. O Código Florestal, como é hoje, ele não impede o agronegócio absolutamente. E mais ainda, há um passivo de multas ambientais, porque muitos proprietários de terra não cumpriram o Código Florestal e receberam multas que eles precisam pagar. O Código Florestal anistia as multas. Bom, esse negócio de anistiar é como anistiar suas dívidas com o cartão de crédito. Se fizerem isso com as suas dívidas, você será encorajada a contrair mais dívidas, né? É uma mensagem muito ruim. Não significa que isso é você em particular vai fazer, mas vai encorajar pessoas a fazer. De modo que eu acho que essa liberalização, essas liberalizações propostas do Código Florestal, elas não têm base científica e elas vão ser contraproducentes. O senhor é uma honra, é um orgulho, acho que para todos os brasileiros que estão assistindo aqui, ganhou até o Nobel da Paz, né? O Prêmio Nobel da Paz foi ganho por um conjunto grande de cientistas, né? Que trabalhou, são centenas deles, eu sou um deles. Há uma placa no meu escritório que diz isso. Mas eu creio que mais significativo que isso é que, há 2 anos atrás, eu ganhei um prêmio chamado Planeta Azul, que é o prêmio concedido por uma entidade japonesa e que é considerado o prêmio Nobel da área ambiental. Porque a área ambiental não tem, per se, um prêmio. O prêmio Nobel foi o resultado do testamento de Alfred Nobel, que era um homem que ficou riquíssimo produzindo explosivos. Isso há mais de 100 anos atrás. E ele achou que ele deveria deixar a sua fortuna, então, parte da sua fortuna, para premiar pessoas que fizessem avanços na ciência. E as ciências da época eram física, química, medicina, coisas desse tipo. Não havia preocupações com o meio ambiente na ocasião. Não há um prêmio Nobel para meio ambiente. Sim. E essa entidade japonesa criou o que a gente chama de prêmio Nobel do meio ambiente. Para o Brasil, Belo Monte, qual a sua opinião? Belo Monte é uma das hidrelétricas que está sendo construída aqui no Brasil. O problema é que Belo Monte tem, de fato, alguns problemas, sobretudo porque o projeto inicial de Belo Monte era muito ruim. Ele melhorou depois, mas ele era muito ruim. Agora, há inúmeros outros projetos hidrelétricos na Amazônia que poderiam ser construídos sem provocar tantas controvérsias. A ideia de não construir Belo Monte e de não tocar na Amazônia é uma ideia que não vai prosperar, viu? Porque não é possível conservar 2/3 do território brasileiro como se fosse um santuário. Isso não existe, viu, simplesmente, né? Quer dizer, para fazer isso, seria preciso que o resto do mundo compensasse o Brasil por manter aquilo como se fosse um jardim botânico, né? Sim. Existem jardins botânicos, né? Mas a Amazônia inteira, ela tem 4 milhões de quilômetros quadrados, mas precisa se desenvolver. Agora, o que é importante é que ela se desenvolva sem destruir o meio ambiente, porque se ele fizer isso, ele estará, digamos, matando a galinha dos ovos de ouro. E isso tem ocorrido, quer dizer, às vezes obras são feitas de uma maneira tal que elas simplesmente desfiguram completamente o ambiente. Aí não dá. Belo Monte começou desse jeito, e por isso que ele provocou essa controvérsia. Agora, ela não é tão boa quanto outras hidrelétricas. Eu acho que hidrelétricas são a melhor opção para o Brasil. Muito melhor do que energia nuclear, muito melhor do que usinas a carvão. Belo Monte vai ter que ser construída com muito cuidado para não afetar de uma maneira, digamos, perigosa a população que vive lá
e o próprio meio ambiente. Mas simplesmente proibir a construção de hidrelétricas seria efetivamente um retrocesso. Por que os ambientalistas eles lutam tanto contra Belo Monte e não tanto contra as usinas? Isso é porque alguns ambientalistas se convenceram de que poluição global, gases de efeito estufa, são a pior coisa que pode acontecer. Isso é o aquecimento da Terra, é a pior coisa que pode acontecer. E nos Estados Unidos e na Europa se produz energia em usinas de carvão e gás e petróleo. E, portanto, eles acharam que seria melhor construir reatores nucleares do que continuar a produzir energia com carvão, petróleo e gás. Mas no Brasil não se produz energia com carvão, petróleo e gás, se produz com hidrelétricas. Então o argumento que convenceu alguns ambientalistas, não todos, mas alguns, a apoiar a energia nuclear, ele não se aplica ao Brasil. Além de que é um argumento completamente incorreto, viu? Porque é verdade que a energia nuclear não emite gases de efeito estufa. Em compensação, emite radioatividade, que eu acho que é muito pior. Essa questão que é global, o aquecimento global, o senhor acha que cada um pode fazer alguma coisa ou a gente é muito pequeno e isso depende de um governo, um sistema um pouco maior? Quando a gente se preocupa com atentados ao meio ambiente, a deterioração do meio ambiente, há muita coisa que as pessoas podem fazer no nível local. Por exemplo, lixo é um subproduto da nossa civilização que provoca muito mal, né? Porque ele entope os bueiros, ele suja os córregos e por aí afora. E, evidentemente, nas cidades existe coleta de lixo que é feita pelas prefeituras, etc. e tal. Mas o comportamento de cada um de nós pode ajudar extraordinariamente, né? O senhor tem alguma mensagem para os espectadores que estão assistindo o programa Fiscais da Natureza? Cuidar do meio ambiente, viu? É cuidar do futuro, viu? Se não for do nosso futuro, viu? Vai ser dos nossos filhos, né? E, portanto, vale a pena. Professor, muito obrigada pela entrevista. Foi uma honra te entrevistar aqui. Acho que a gente aprendeu muito, os telespectadores também. Obrigada a vocês que estavam aí assistindo a gente. Espero que tenham gostado. Mais informações no site fiscaisdanatureza.com.br. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.